Pessoal, no vídeo de hoje, o que a gente vai desenrolar para vocês? Essas siglas do mercado financeiro. Essas siglas, quando eu comecei a investir, elas me fizeram ter muitas dúvidas, porque eu não sabia o que era aquilo, né? Então eu ia ter que estar pesquisando o tempo todo, de uma por uma. E eu até sugiro que você faça isso mesmo, para você entender melhor. É à toa que você deve estar aqui por esse motivo. Então eu tenho algumas siglas de renda fixa aqui para mostrar para vocês, que eu tenho certeza que vai tirar muita dúvida, porque essas siglas são muito usadas e são as mais comuns usadas no mercado financeiro, tá bom? Então siglas de renda fixa. Por exemplo, CDB, eu tenho um vídeo de CDB aqui no meu canal, tá bom? Depois vocês conseguem assistir. A gente vai falar aqui de CDB, CDI, Selic, LCA, LCI, LC, IPCA e FGC. Eita, já cansou, né? Pois é, essas siglas elas são muito usuais no mercado financeiro, eu tenho certeza que vocês devem ter dúvida delas na hora de investir. Na verdade, vocês devem tirar as dúvidas para saber o que elas são na hora de você fazer a aplicação do seu dinheiro, tá bom? Porque essas siglas vão falar muito do seu rendimento no futuro, beleza? Então, pessoal, fica comigo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai ajudar também, tá bom? Então, fica comigo aqui, beleza? Pessoal, vamos começar aqui por essa sigla que é muito usual, CDB. Eu tenho um vídeo aqui que eu já falei, eu tenho um vídeo no meu canal falando só de praticamente CDB. Então, eu tenho investimentos em CDB. CDB, o que é CDB, Gabriel? CDB é Certificado de Depósitos Bancários. O que são esses CDBs, Gabriel? Esses CDBs eles são emitidos por bancos, por instituições. Esses bancos eles fazem o quê? Eles emitem esse papel, esse CDB, né, a uma taxa de juros, que é o prêmio. Para quê? Para que as pessoas consigam investir nesse ativo, nesse CDB. Ou seja, eu vou lá nesse CDB de um determinado banco, pode ser o Banco Itaú, o Bradesco, o Banco XP, qualquer banco, tá? Tem e consegue emitir esse CDB. Então eu vou lá, o banco emitiu e está pagando, por exemplo, uma taxa de juros de 5%, né? Ou então geralmente é indexado a um outro item, por exemplo, a inflação. Então, inflação mais 5%, a inflação mais 6%. Então, quando esse banco emite esse certificado de depósito bancário, a gente, no mercado, consegue comprar esse título. Então, quando a gente compra esse título, a gente vai receber um prêmio no final por ele, entendeu? Então, quando você consegue segurar esse título por um bom tempo, por um longo tempo, tem uma tabela que a gente chama tabela regressiva de imposto de renda. Então, quanto mais tempo você segurar, menor a taxa de imposto de renda você vai pagar no final, entendeu? Então, o que acontece? Esse título é emitido por bancos, a gente vai lá e compra. Ou seja, quando eu compro esse título, eu estou literalmente emprestando dinheiro para o banco. Né? O que o banco ganha com isso? Quando a gente empresta dinheiro para o banco, uma taxa de juros muito baixa, ele consegue, literalmente, e vocês devem ter conhecimento disso, emprestar esse nosso dinheiro a juros absurdos, muito mais altos para outras pessoas, entendeu? Que são os famosos empréstimos bancários, que as pessoas, quando precisam desse dinheiro, vão lá, estão desesperadas, elas vão lá e emprestam esse dinheiro. Então isso é o CDB, tá? O banco, na maioria das vezes, ele não trabalha com o dinheiro dele, ele trabalha com o dinheiro de terceiros, tá bom? Então é isso que acontece. Então você empresta a juros para os bancos isso daí. E aí outro ponto muito importante que você precisa levar em consideração na hora de investir no CDB é a questão da liquidez, tá? Liquidez. Então, dependendo de como e quanto e qual o valor e qual a procedência e qual o intuito desse investimento que você vai fazer, você precisa olhar para a liquidez. Por quê? Porque se esse dinheiro for um dinheiro que você está fazendo, por exemplo, montando uma reserva de emergência, e esse CDB ele não tem liquidez diária, você vai ter problema. Por quê? Porque tem CDBs que é o D mais 30, D mais 15. O que é isso? É quando o dia que você pede o resgate, ele ainda tem mais 15 dias para o quê? Para liquidar esse título. Quando é liquidez diária, não, você faz a solicitação, a venda desse título, o banco ele tem que fazer a liquidez diária, ou seja, no mesmo dia esse dinheiro tem que estar disponível na tua conta, beleza? Esse é o CDB. E pessoal, a gente tem aqui também o CDI, outra sigla muito importante no mercado.
CDI é um benchmark, tá? Ele é um ponto de referência para outros investimentos. Vocês já devem ter ouvido falar que, ou então vocês já devem ter visto, e se não viram, vão ver na hora que forem investir nesses títulos do CDB, e um CDB que rende 100% do CDI. Aí você vai lá na taxa do CDI, quanto é que está o CDI? 5%? 6%? Então ele vai render 100% daquela taxa. Entendeu? Então o teu CDB ele tem um rendimento daquilo. Por isso que o CDI ele é um benchmark, ele é um ponto de referência. Gabriel, mas o que significa CDI? CDI é Certificados de Depósito Interbancário, beleza? Interbancário. O que é um interbancário? É empréstimos de bancos para bancos, entendeu? Tem uma regra no Banco Central, que é o BC, que vocês vão ouvir falar também. BC é Banco Central. No Banco Central, que diz que os bancos eles não podem fechar o dia no negativo. Como é que isso acontece? Quando a gente tem mais saques que depósitos. Então, quando a gente tem um volume de saque muito grande, o banco ele acaba ficando negativo. Ele não pode fechar e ele tem que fazer o quê? Ele empresta dinheiro de outros bancos a uma taxa de juros, que essa taxa de juros é o CDI. Então, ele empresta dinheiro entre bancos e ele pega esse dinheiro de outro banco. Por exemplo, o Itaú pega dinheiro do Bradesco, tá? Para devolver em até 24 horas. Como é uma transação diária e de curto prazo, o CDI acaba virando um benchmark, um ponto de referência para outros investimentos, entendeu? Então é isso que acontece. Então os bancos emprestam dinheiro entre si, tá bom? CDI, Certificado de Depósito Interbancário. E aí a gente tem outro aqui que é a Selic. A Selic vocês já devem ter, óbvio, ouvido. Selic, Gabriel, a Selic também ela é uma sigla. A Selic é uma sigla, tá? O que é a sigla da Selic? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É isso que significa a sigla Selic, beleza? Então, o que é a Selic, Gabriel? A Selic nada mais é que a taxa base de juros do nosso país, que ela é definida pelo cupom a cada 45 dias. O que é o cupom? Comitê de Políticas Monetárias, tá bom? Do Banco Central. Então até o Copom, ele também é uma sigla, tá? Nem estava aqui no intuito a gente falar isso, mas a gente vai para você ver como é que eles estão interligados, né? Só para você entender isso. Então quando essas siglas são muito interligadas, elas são usual, que elas foram feitas no intuito de facilitar o entendimento do investidor, né? E ela acaba meio que atrapalhando em vez de facilitar, tá bom? Porque você imagina que a gente fala o tempo todo, eu vou investir num certificado de depósito bancário que rende 100% do certificado de depósito interbancário, né? Não, eu vou investir num CDB que rende 100% do CDI. Não é muito mais fácil, você vê que é mais leve, né? É muito mais leve isso. Tá? Então, Selic, ela é justamente isso daí. Então, a Selic, ela influencia nas demais taxas de juros, porque ela é a taxa base de juros. Quando eu aumento a Selic, no intuito de controlar a inflação, que a Selic é uma arma contra a inflação, que é o IPCA, né? Quando eu aumento a inflação, a Selic, eu acabo mexendo em todas as outras taxas de juros que a gente tem no mercado, porque ela é uma taxa base de juros. Essa taxa base de juros, ela está embutida ali nos juros dos empréstimos, nos juros dos financiamentos imobiliários, entendeu? Ela está embutida, acaba ali que ela influencia em várias outras taxas de juros, porque ela é a taxa base de juros do país, tá bom? Então ela é aumentada ou baixada no intuito de assegurar a inflação, beleza? E a gente tem aqui também LCA, Gabriel. O que significa LCA? LCA é uma letra de crédito do agronegócio. A gente tem LCA e LCI. A diferença das duas é o quê? Que esse tipo de investimento, a diferença dela para o CDB também, LCI e LCA, eu vou já falar de LCI aqui para vocês, é que a LCA ela é um tipo de título de papel que você investe e aquele dinheiro ele tem que ser destinado diretamente para aquele negócio. Ou seja, quando eu compro uma LCA, uma letra de crédito do agronegócio, o dinheiro que eu coloquei, que eu comprei aquele título, ele tem que ir literalmente para algum tipo de investimento, o banco tem que destinar ele para algum tipo de investimento para o agronegócio. Ou seja, ele literalmente financia o agronegócio. Quem consegue pegar esses empréstimos do agronegócio no banco são pessoas que vão destinar esse dinheiro para esse tipo de investimento. Então não pode ser para outra coisa. Não pode ser para outra coisa. Tem que ser para o agronegócio, beleza?
E aí, qual é uma das vantagens que tem do LCA? É a questão do isento de imposto de renda. Como o governo ele estimula e ele quer estimular que as pessoas investam mais no agronegócio e também em fundos imobiliários não, em imobiliária, para o crescimento desse ponto, né, em específico, o que eles fazem? Eles isentam os investidores de imposto de renda. Ou seja, você não paga imposto de renda para investir nesses papéis, beleza? Você não paga de forma nenhuma. Então a gente tem o LCI, que é o que? Uma letra de crédito imobiliário. Assim como o LCA, que é uma letra de crédito do agronegócio, ele é destinado justamente para financiar coisas, investimentos voltados para o agronegócio, o LCI, como é uma letra de crédito imobiliário, ela é destinada literalmente para financiar o quê? Para quê? Investimentos imobiliários, entendeu? Então você tem que justificar, por exemplo, o financiamento que você às vezes pega num banco do teu apartamento, da tua casa, ele veio de uma LCI, você entendeu? Ele veio do banco, talvez ele tenha vindo de uma LCI, talvez ele tenha vindo, né, de um empréstimo, de um valor específico do banco, mas inteiramente, se esse dinheiro que o banco coloca o papel no mercado vem de uma LCI, ele só pode destinar esse valor para financiar o crescimento imobiliário. E esses aí também, como é intuito e interesse do governo, o que acontece? Eles também são isentos de imposto de renda. Então, LCA, letra de crédito do agronegócio, e LCI, letra de crédito imobiliário, eles são isentos de imposto de renda, ambos são isentos. A gente tem, pessoal, também o que a gente chama de LC. Gabriel, o que é LC? LC é letra de câmbio, tá bom? Letra de câmbio. Essa letra de câmbio ela é destinada para quem? Quem é que emite essas letras de câmbio? Nada mais, nada menos que as financeiras, tá? Não confundam banco com financeiras. Financeiras, elas têm empréstimo. A única fonte de renda que geralmente dessas financeiras é do que? É de empréstimos que elas fazem para pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, empréstimos que elas fazem para pessoas, ou seja, elas não têm outra fonte de renda, né? Como bancos. Bancos têm fonte de renda de empréstimos, tem fonte de renda de pacotes de serviços e demais outras fontes de renda. Então a LC ela tem um risco um pouquinho maior do que as letras de crédito, né? Porque ela é de uma financeira e essas financeiras emprestam para pessoas físicas e jurídicas, e se eles não fizeram uma análise de crédito dessas pessoas, porque o que acontece? Numa crise, o que as pessoas fazem primeiro, pessoal? Vocês acham que primeiro elas querem pagar as dívidas delas ou elas querem comprar e ter algo que comer? Ou pagar o seu aluguel, pagar essa conta de energia e, por último, pagar as suas dívidas. Então as letras de crédito acontecem, letras de câmbio das financeiras têm um risco muito maior, tá? Tem um risco muito maior. Então são essas financeiras. Gabriel, que financeiras? Crefisa, por exemplo, é uma. Entendeu? Esses tipos de financeira, tá? Que não são bancos e trabalham com empréstimo, que tem várias por aí, beleza? Pessoal, a gente tem o IPCA também. IPCA é Índice de Preço do Consumidor Amplo. IPCA, Índice de Preço do Consumidor Amplo, nada mais é do que a inflação. Ela pega ali, ela mede o preço de produtos e serviços para determinar uma taxa, né? Que ela já fala que é o índice de preço do consumidor amplo. Nada mais, nada menos, geralmente a base disso daí é a base do valor de uma cesta básica. A gente consegue medir a inflação por isso daí também. Então, inflação. Se você for ouvir falar em inflação, você vai ouvir falar em IPCA, tá bom? Que é a mesma coisa. E a gente tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito, ele é o quê? Se eu invisto num CDB e por algum acaso esse banco quebra. Esse banco quebrou. Teu dinheiro tá lá. Esse banco ele vai te pagar um valor, né, pelo investimento que você fez, uma taxa de juros, beleza? Que pode ser 100% do CDI, por exemplo. E aí o banco quebrou. E agora? O que acontece? O que as instituições bancárias fizeram para que esses tipos de investimento eles ficassem um pouco mais seguros? Eles criaram o FGC. Então o FGC, quem banca o FGC são os bancos, beleza? E aí ele te assegura, ele fala o seguinte, ó, se a gente quebrar,
você tem um valor que você pode ser ressarcido por instituição de até R$250 mil. Até R$250 mil. Então, se você tem R$200 mil investido numa instituição, num banco, o FGC, se esse banco quebrar o FGC, ele vai cobrir tudo isso daí, entendeu? Ele vai cobrir isso, ele vai cobrir esse valor, ele vai te ressarcir, vai te pagar, ou seja, uma segurança que o investidor tem para que ele consiga ter a aptidão, a coragem para aplicar o dinheiro dele ali dentro daquela instituição, entendeu? Agora sim, é óbvio que se imagina que tem um negócio que todos os bancos quebrem, provavelmente o FGC ele não vai conseguir isso. Até dados mais recentes dizem que o FGC ele tem cerca de 2,5% dos valores que tem de investimento no Brasil, ou seja, ele conseguiria cobrir, o FGC conseguiria cobrir até 2,5% se tudo quebrasse, mas o que é muito difícil também, entendeu? Muito difícil. Então o FGC ele é para isso, é um fundo garantidor de crédito, tá? Que os bancos bancam para que eles deem segurança para o investidor. Então vamos supor que você tem investimentos em... Gabriel, se eu tiver investimento em 3 instituições, de 3 bancos, e esse investimento eles somam ali R$600 mil, 200 num banco, 200 no outro e 200 no outro. Eu vou conseguir tudo, não é só 250 mil, é 250 mil por instituição, tá? Então se você tem numa instituição 200 mil, você vai ser ressarcido. Agora se você tem numa instituição 250 mil e R$10, você não vai receber esses R$10, você vai receber 250 mil. E você tem 200 mil na outra instituição, você vai receber 200 mil daquela. Na outra, 200 mil, você vai receber 200 mil daquela. Ou seja, teoricamente, você vai pegar R$600 mil por completo, ser ressarcido. Isso aí tem uma burocracia, né? Você dá entrada, documentação e tudo mais, mas você vai ser ressarcido. Pessoal, essa aqui foi uma das siglas mais usuais que tem no mercado financeiro. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário aqui, compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá o like. Eu sei que sabe, o negócio é bodega chato que só, mas dá o like, ajuda a compartilhar isso aí com mais pessoas, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, meu Instagram vai estar na descrição, lá eu posto conteúdo todo dia. Aqui nos comentários, deixa a dúvida aí que eu respondo, vocês podem ter certeza, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.